Então, Hebreus 4, 8 a 13, eu estarei utilizando a revista e atualizada. Semana passada nós ouvimos o pastor Jamerson do versículo 1 ao 7, então hoje a gente vai do 8 ao 13. Diz o texto: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças por esta manhã, em que estamos aqui não somente para te pedir que abençoe a nossa semana que hoje começa, mas também para te entregar o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. E isso também se refere ao modo como o Senhor tem falado aos nossos corações através da exposição da Tua Palavra. Que seja assim também nesta manhã. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, fiquem com as suas Bíblias abertas. Então, no último domingo foi iniciado esse bloco textual. Se você observar aí, sua Bíblia deve ter assim: a entrada no descanso de Deus pela fé. E esse ponto vai do 1 até o 13. Então, como nós tínhamos ido até o 7, vamos agora do 8 ao 13, fechando essa ideia da entrada dos santos no descanso do Senhor, ou o descanso eterno dos santos. Então, eu quero começar relembrando o Salmo 95. Então você marca aí sua Bíblia em Hebreus e vai comigo lá para o Salmo 95, que é um texto correlato a esse de Hebreus. Já foi citado pelo autor de Hebreus nos primeiros 7 versículos. Então é interessante que a gente leia esses 11 versículos para ter uma base para aquilo que vai vir logo em seguida. Os irmãos acharam aí o Salmo 95? Qualquer coisa que não achar, sempre aparece por aqui. Diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Esse texto nos traz essa ideia de que o Senhor é grande, é supremo, é acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão todas as coisas, que é necessário que a gente o adore, que se prostre diante dele, que seja grato a ele e que, se ouvir a sua voz, responda, não endureça o coração. E aquele povo tinha endurecido o coração mesmo tendo visto as suas obras. Nós temos visto as obras do Senhor e nem sempre temos tido o coração voltado para isso. Para aquele povo existia uma promessa de estar em Canaã, de entrar naquele descanso. Só que o versículo 8
de Hebreus 4 nos diz o seguinte, logo depois de terminar com a mesma citação, hoje, no versículo 7, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Falando, né, mais uma vez, para o seu povo acerca do descanso. Se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então, se aquela terra de Canaã fosse de fato o descanso final do povo de Deus, não haveria necessidade de se falar novamente em descanso. Então, esse versículo 8 é uma indicação de que a terra física de Canaã não cumpria a promessa de descanso eterno de Deus. Por isso é que Josué entra com o povo, né? O povo entra na terra sob liderança de Josué, mas muitos séculos depois, vem Davi e escreve o Salmo 95 e faz a mesma observação, que se o povo ouvisse a voz do Senhor, que não endurecesse o seu coração. E aqui agora, o autor de Hebreus evoca o que é dito por Davi no Salmo 95 para também falar aos seus leitores, e por que não dizer, falar a nós no dia de hoje, se ouvirmos a voz do Senhor, não endureçamos o nosso coração. Se a terra que eles entraram tivesse cumprido a promessa de descanso divino, a advertência do Salmo para a geração de Davi não teria sentido. Se tivesse cumprido realmente essa promessa de descanso divino, a advertência do autor de Hebreus também não teria sentido para nós. Porque de fato aqueles que estavam separados por Deus para entrar no seu descanso já teriam entrado. Mas a esperança de Josué e dos patriarcas estava numa pátria melhor, numa pátria celestial. E Canaã foi um descanso, sim, mas em forma de sombra. Para além dessa sombra é que os crentes têm de prosseguir. Então, é um ponto que ficou para trás como uma referência, como um descanso, mas que ainda assim não representa o descanso eterno dos santos. Que é para esse que nós devemos sim prosseguir. E no versículo 9 ele diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Imagine só, se nós tivéssemos naquele momento o descanso final dos santos, o que seria de nossa geração? Qual a esperança que nós teríamos de enfim descansar em Deus? Então, resta ainda um repouso, um descanso para o povo de Deus. Ou seja, um descanso espiritual para o qual Deus nos convida diariamente. Todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, Deus nos convida para este descanso. Confiar nele, depositar nele toda a nossa confiança, descansar na sua providência hoje, para que possamos descansar eternamente no dia da volta de Cristo. Isso deveria, de fato, nos animar, nos consolar e nos deixar mais confiantes para a espera desse dia. Mas o homem gosta de ser participante de todas as coisas que o rodeia. Então é difícil para ele compreender que ele não vai fazer nada para entrar nesse descanso. Ele precisa fazer alguma coisa. E é interessante como às vezes a gente está pregando para alguém e diz assim: olha, a salvação é de graça. E ele diz: eu não tenho que fazer nada. Eu vou contribuir com o quê? É a visão das pessoas que acham que tudo pode depender da sua força, do seu entendimento, da sua influência, das suas posses. É a visão que nós temos enquanto seres humanos caídos, que acham que realmente aquilo que existe dentro deles é suficiente para que eles cheguem aos seus objetivos. Infelizmente, a nefasta teologia coaching tem ressuscitado isso no coração de muitos. Olhe para dentro de si, veja o que você tem de especial. Você vai chegar lá, você consegue, você pode, depende de você. E isso não é uma ideia de hoje, isso é uma ideia bem antiga, só que hoje ela requentada é servida novamente em vários self-service gospel da nossa existência. E assim, é difícil muitas vezes concorrer com esse discurso, porque
é também muito complicado olhar para as pessoas que gostam de ver as coisas, sentir as coisas, tocar nas coisas, para poder acreditar nelas. E tem muita gente ainda dentro das igrejas que só acredita vendo, só acredita tocando. E às vezes mesmo vendo, parece que ainda assim não acredita. Porque eu não fiz nada para que isso acontecesse, eu não contribuí com nada. Então parece que não tem valor. Mas tem todo o valor, aquilo que foi conquistado pela graça para nós, mas custando um alto preço para Cristo. Então, observando tudo que foi feito por nós, para nós, não podemos endurecer o nosso coração e achar que ainda precisamos desempenhar determinadas atividades para chegar ao descanso. E esse descanso já foi providenciado na morte e na ressurreição de Cristo. Ainda resta um repouso, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Como esse povo vai entrar no descanso de Deus? Por meio da fé no seu Filho. Como nós somos salvos? Pela graça, mediante a fé. Se creres, verás a glória de Deus. Creia. É isso que ele pede. Creia. Tenha fé. O sacrifício foi de Cristo. A dor sentida foi de Cristo. O sangue vertido foi de Cristo. Para que nós não precisássemos passar por isso. O preço foi pago, mas não por nós. Então, a frase pagar o preço é apenas uma força de expressão que a gente utiliza. A gente diz que está se esforçando para chegar em determinado objetivo, mas quem pagou o preço foi Ele. Nós não conseguiríamos pagar o preço. A nossa alma não teria descanso se nós confiássemos nas próprias obras para entrar no descanso. É de fato Cristo que providencia esse descanso na sua morte e na sua ressurreição. Se eu não acredito nisso, eu preciso nascer de novo. Se eu não acredito que existe algo eterno me esperando, de fato existe um descanso providenciado por Cristo, se eu acho que são as minhas obras falhas, mal acabadas, incompletas, que vão me providenciar esse descanso, eu preciso rever minha conversão. O versículo 10 diz assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Nós somos aqui também alertados que chegou um momento em que, depois de ter feito muito, de ter feito tudo, ele descansou. E por que hoje nós corremos de um lado para o outro, tentando ser salvos, se inclusive ele descansou das suas obras? Buscando salvação nas próprias obras, muitos têm sido mais ativos do que de fato produtivos. E eu costumo dizer, quando estou conversando com os meus, de que várias pessoas acabaram se perdendo ao longo do tempo porque deixaram de ser crentes para ser ativistas. A única causa que nós devemos defender com unhas e dentes é a causa do Evangelho. Um livro maravilhoso que você pode depois ler Nem Sempre é a Justiça Social, porque a justiça social não é a justiça de Deus. Às vezes a gente se envolve tanto com justiça social e a gente vê a causa do pobre, do oprimido, né? Para quem fez letras e pedagogia sabe do que eu estou falando. E aí a gente se envolve tanto com aquela questão social que a gente passa a ser mais membro de ONG do que membro de igreja. A igreja tem sua responsabilidade social, claro. É por isso que nós trazemos 1 quilo de alimento todo primeiro domingo do mês. É por isso que nós observamos também as necessidades do menos abastecido, do desvalido, do desempregado, daquele que não tem condições de trabalhar por suas deficiências, por suas outras necessidades. Mas isso não pode ser um fim em si mesmo. Uma igreja que abdica da pregação da palavra
para fazer somente a obra social, pode tirar da frente dela a placa igreja e o nome da denominação e pode colocar ONG tal. E aí fica difícil, porque a gente vai, no popular, encher a barriga das pessoas, mas não vai preencher a alma delas com o que de fato é verdadeiro, puro, amável e que deve permear o pensamento delas. Não adianta fazer com que a parte social seja feita se a gente não está entregando a palavra de Deus. Porque a gente vai ficar passando para elas também a visão de que quanto mais você fizer, mais você vai receber no futuro das mãos de Deus. Quanto mais você trabalhar para o nome dele, mais ele vai te dar no galardão. Quanto mais você se dedicar, maior vai ser a sua casa nos céus. Mas ele já providenciou tudo. Ele já foi para fazer morada. Se não fosse assim, ele não teria dito. Então ele já foi, a nossa morada já está pronta. A nossa vida já está escondida na cruz de Cristo. Não é pelo esforço, não depende de quem quer, de quem corre. A misericórdia de Deus já foi derramada sobre a nossa vida. E nós precisamos confiar no sacrifício perfeito, definitivo de Cristo para esse descanso. Eu posso correr à vontade. Eu posso fazer muitas coisas. Eu posso ser ativo em várias áreas da igreja. Onde tiver uma lista de trabalho, está lá meu nome. Onde tiver uma atividade fora da igreja, está lá meu nome. Eu sou muito disposto, eu sou muito ativo. Mas se eu não nasci de novo, eu não terei descanso. Toda obra que não é feita por fé e para a glória de Deus, por melhor que seja, ainda assim é pecado. A gente precisa colocar isso na cabeça. Não é que a gente vai descansar deitado eternamente em berço esplêndido, como diz o nosso hino nacional, esperando a volta de Cristo, sem produzir, sem viver, sem proclamar. Não, a questão é, tudo isso nós fazemos porque nós somos salvos. E os salvos são chamados a produzir boas obras. Por quê? Porque de antemão elas foram preparadas para que a gente andasse nelas. Nós não estamos fazendo o que estamos fazendo para ser salvos, mas por ser salvos. Então, descanse na providência do Senhor, que já te deu uma nova vida hoje. Você já é nova criatura, mas Ele vai te dar uma eterna vida após essa passagem. Não vai ser a quantidade de vezes que você pregou, não vai ser a quantidade de pessoas que se converteram através da sua pregação, não vai ser a quantidade de vezes que você foi chamado para orar na frente da igreja junto com os irmãos, não vai ser a quantidade de vezes que você dobrou seus joelhos diante da sua cama para orar ao Senhor. Isso tudo é maravilhoso, mas é apenas consequência de uma obra que já foi feita. Tudo dependeu da graça e da misericórdia dele. Nada que eu faça ou deixe de fazer vai aumentar ou diminuir a graça que é derramada sobre a minha vida. Então resta sim um descanso. Nós o alcançaremos por meio da fé. Mas não sejamos ingênuos, achando que as nossas obras podem providenciar esse descanso mais rapidamente ou de forma melhor. Ele já providenciou com sua morte e ressurreição. Quem confia na obra perfeita de Cristo, que iniciou a nova criação, não tentará ganhar a salvação por boas obras. É por isso que a gente faz algumas atividades relacionadas à chamada caridade, mas nós continuamos sendo igreja do Senhor, nós não somos entidade filantrópica. Nós entendemos que precisamos auxiliar, nós temos o dom da misericórdia, nós temos o dom de assistência, mas temos vários outros dons que precisam ser também desempenhados na igreja. É um todo, não é uma coisa apenas, é toda a nossa vida, toda a nossa atividade, todo o nosso ser realmente deve ser em adoração ao Senhor, deve ser envolvido nessa adoração ao Senhor, em gratidão por aquilo que Ele já nos outorgou. Versículo 11 diz o seguinte: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Só até aqui o versículo 11 para que a gente entenda uma coisa.
quando ele diz esforcemo-nos, lembra o que eu acabei de dizer, ele não está dizendo que você deve fazer todo o possível para entrar nesse descanso. Às vezes a gente passa um dia sem, aí diz, hoje eu não falei de Jesus para ninguém. E aí a gente fica se martirizando, dizendo, meu Deus, será que eu vou entrar nesse descanso? Eu desperdicei um dia da minha vida. Aí você passa um dia sem orar, e você diz, meu Deus, hoje eu não conversei contigo, será que eu vou entrar nesse descanso? E você passa uma semana sem ler a Bíblia, e você diz, meu Deus, como eu sou indigno, eu não busquei a tua face pela tua palavra, será que eu vou entrar nesse descanso? O que você conclui dessas questões, desse medo, desse receio, desse é e não é? Que se dependesse de você, de mim, de cada um de nós, esse descanso nunca viria. Porque a gente sempre tem dúvida se está fazendo a coisa certa, se realmente está correspondendo às expectativas de Deus sobre a nossa vida, que Ele fez essa vida para que eu vivesse de forma santa e irrepreensível na sua presença. Ele me fez para o louvor da sua glória e nem sempre eu tenho sido assim. Se dependesse do meu esforço, eu não entraria nesse descanso. Isso é fato. Mas quando ele diz esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, se esforce para abrir a sua cabeça e compreender de uma vez por todas que não depende de você, foi Ele. E em gratidão, trabalhe para Ele. Se esforce para ser grato a Deus nas mínimas coisas, porque tudo vem das mãos dEle. Se esforce para não desvalorizar o sacrifício que Cristo fez na cruz. Antes, ande em confiança a Ele, dizendo, Senhor, eu sei que foi por mim também. Não queira ser maior que Deus. Se esforce para continuar na sua condição de servo, sabendo que aquele que é rei já te chamou a sentar-se à mesa com Ele. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Como entrar nesse descanso? Continuando sendo obediente, ouvindo a voz do Senhor, não endurecendo o coração. É isso que ele fala o tempo todo. Versículo 7, a gente volta. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Escute a voz de Deus, entenda os seus direcionamentos, peça a Ele sabedoria, se conduza de forma digna dEle, a fim de que você não caia. Mas não é cair da graça, é a fim de que você não tropece, é a fim de que você não quebre a cara, é a fim de que você chegue nas mansões celestiais sem estar tão ferido, tão manco. Mas se for necessário, a gente vai chegar lá. O triunfo que o pastor Jamerson falou aqui da outra vez, e que eu agradeço demais porque ele me mandou no momento que eu muito precisava dessa palavra, faz com que a gente chegue lá quebrado, ferido, manco, com várias escoriações, mas inteiro para Deus. O externo pode estar todo quebrado, mas isso aqui foi guardado, foi preservado para Ele. Isso é o que interessa. A gente não vai cair totalmente. Por quê? Porque Ele nos faz perseverar, Ele nos preserva, Ele nos sustenta, Ele nos segura, Ele nos assegura um descanso eterno. Mas aqueles que desobedeceram não tiveram o mesmo fim. Então é por isso que ele diz aqui, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ele compara então o descanso eterno a um curso seguro. Por mais difícil que seja a nossa trajetória sobre a terra, mas a gente sabe que está indo para um local que é seguro. Aflições a gente vai ter aqui, mas a gente vai ter descanso. Aqui a gente pode ser perseguido, mas lá a gente vai ser, mais uma vez, refrigerado. A gente tem muitos e muitos dias de lutas e dificuldades. Tem gente que fala mais em deserto do que no oásis. Mas lembre-se, você pode estar no deserto hoje, mas o oásis está bem pertinho. Por quê? Porque existe esperança.
existe um Deus que trabalha para nós enquanto nós dormimos. Porque existe um Filho de Deus que foi enviado para, em nosso lugar, morrer e nos dar vida, e essa vida é completa. É a vida de hoje e a vida eterna no porvir. Mas aqueles que desobedeceram, que endureceram o seu coração, que não ouviram a voz do Senhor, que mesmo com a pregação do Evangelho não se dobraram diante dele, não vão ter esse curso seguro na sua vida. Eles vão ter a queda eterna como recompensa das suas obras. O esforcemo-nos não é um chamado para que a gente mereça a salvação pelas obras, mas uma exortação para que a gente entre no descanso da salvação pela fé e não sigamos o triste exemplo de Israel no deserto. A punição devida à incredulidade e à obstinação está diante de nós. Nós sabemos o que vai acontecer com aqueles que são desobedientes, com aqueles que são incrédulos, com aqueles que não creem da mesma forma que nós cremos. Não há dúvida de que o mesmo destino aguarda todos os que forem encontrados sem fé no Salvador. Versículo 12, ele nos diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Tudo que ele diz aqui é em relação à eficácia da palavra, com o propósito de que esses irmãos aqui soubessem que não poderiam desmerecer a palavra do Senhor sem que eles tivessem consequências. Eles não poderiam desmerecer impunemente. Mas antes da gente dar um passo à frente, vamos considerar o que o apóstolo está, o que o autor de Hebreus está falando a respeito de palavra em termos gerais, ou se ele está falando particular aquelas pessoas que creem. Veja só, é aceito geralmente que a palavra de Deus não é igualmente eficaz em todos. O que é que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus é viva e eficaz, mas ela não age da mesma forma em todos. A gente vai ver depois no texto de Coríntios que ela vai ser cheiro de morte para os que vão perecer, mas é aroma de vida para aqueles que vão sendo salvos. Então, obviamente, ela vai agir de maneira diferente em cada coração, mas ela é viva e eficaz, de forma diferente em cada um. Ela aplica o seu poder nos eleitos. E qual é o poder que ela tem sobre os eleitos? Primeiro, ela humilha os eleitos, porque ela nos mostra quem de fato nós somos. Nós, quando somos colocados de frente para a palavra, nós reconhecemos quem de fato nós somos em relação aos nossos pecados, em relação às nossas dificuldades, em relação às nossas fragilidades, em relação à nossa natureza pecaminosa. Nós enxergamos tudo isso pela palavra. E depois desse reconhecimento, nós somos orientados a fugir de tudo isso, fugir daquilo que não agrada ao Senhor e nos esconder na graça de Cristo. Isso jamais aconteceria se a palavra não penetrasse no mais profundo do nosso coração. Então, se a palavra de Deus, em relação aos eleitos, não penetrasse o mais profundo do seu coração, manifestando um genuíno arrependimento daquilo que ele produzia até então, nunca nós realmente poderíamos ser uma nova criatura. Como é que nós nos tornamos nova criatura? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós percebemos que somos pecadores e precisamos nos arrepender, e a fé é produzida no nosso coração na figura do Filho de Deus. E para aquele que está em Cristo, não há mais condenação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas isso só acontece porque essa palavra penetra o nosso coração. Porque essa palavra escancara todo o nosso ser e nos mostra: você é isso, mas em Cristo você virá a ser isso, uma nova criatura.
Então nós devemos estar não somente humildemente dispostos a ser afligidos, mas também a ser profundamente feridos, para que pelo senso de uma morte eterna, nós aprendamos a morrer para nós mesmos. Ou eu morro para mim mesmo e vivo para Cristo, ou eu vou ver a morte eterna. O que é melhor para a vida do ser humano é de fato morrer para o seu pecado, viver para Cristo, em vez de ser escravo do pecado, ser escravo da vontade do seu Salvador, para poder não morrer eternamente. Nós jamais seremos renovados em nossa mente, como Paulo requer em Efésios 4:23, até que o nosso velho homem seja morto pelo gume da espada do Espírito. Não tem como o velho homem vir a ser uma nova criatura sem que a espada do Espírito o corte. E tudo isso, meus irmãos, não dá para se aplicar no caso dos incrédulos. Por quê? Porque várias e várias vezes durante a sua existência eles vão escutar a palavra de Deus e vão fazer pouco caso. Eles vão escutar a palavra de Deus e vão desconsiderá-la. Vai ser pregado ao coração deles e eles não vão se dobrar diante do senhorio de Cristo. Infelizmente, há muitos cujo coração está endurecido. E não simplesmente pelas suas obras e pela sua vontade, mas também pela vontade de Deus, de que eles sirvam para nós como exemplo. É isso que acontece com quem me desobedece. É isso que acontece com os filhos da desobediência. E olhando para eles, a gente corre rapidinho para os pés de Jesus, porque entende que aquele tipo de vida não é produtivo para a gente, que aquele tipo de vida vai sempre levando para a destruição, que quando a gente se apega com Cristo, quando a gente não solta a mão dele, até porque ele não solta a nossa, a gente tem vislumbres da graça, a gente visualiza um futuro com ele, a gente visualiza uma vida eterna, longe dos desprazeres que a gente vê na vida daquele que não creu na pregação do Evangelho. Eles displicentemente desconsideram a palavra de Deus quando ela é falada aos seus ouvidos. Nesses próximos dias nós veremos muitas pessoas ouvindo a palavra do Senhor. Eu oro para que muitas mesmo se cheguem até aquele pavilhão e possam ouvir a palavra do Senhor. Que a gente também possa fazer a parte que nos cabe de levar pessoas ali que não conhecem o Evangelho. Mas nós sabemos que nem todos crerão. Muitos estarão passando pela Sebastião Donato, escutarão a pregação do Evangelho pela boca de várias pessoas que já estão se colocando diante de Deus para que a palavra seja colocada nos seus lábios, para que ela tenha o efeito esperado e designado por Deus. Mas vários transeuntes ali que ouvirão a palavra, infelizmente essa palavra não descerá ao seu coração. Alguns vão gritar contra a doutrina de Deus durante esses dias. Não só durante esses dias, durante a vida inteira deles. Alguns vão se levantar contra o que é dito na palavra de Deus. Imaginemos então que a palavra do Senhor é um martelo. O coração dessas pessoas vai ser como uma bigorna. Esse martelo bate e ele é repelido. Ele não vai até o fim. Ele não penetra a estrutura. Bate e volta, bate e volta. E nesse caso, a gente não pode se valer do ditado popular de que quanto mais a gente bater, né, essa pedra vai se amolecer, né? Quanto mais aquilo ali a gente for batendo, mais a gente vai percebendo o amolecimento e vai dar certo, e a pessoa vai ouvir, a pessoa vai se abrir para o Evangelho. Às vezes, quanto mais a palavra de Deus vai batendo naquele coração, mais endurecido ele vai ficando.
Você deve conhecer uma pessoa assim. Que quanto mais você fala do Evangelho, mais dura ela fica. Que quanto mais você tenta convencê-la, mais convencida das ideias dela ela fica. Sabe o que acontece? É porque não depende da gente. E da forma da gente expor o Evangelho. Não sou eu que convenço, é o Espírito. Mas o Espírito não vai convencer a todos. Só aqueles que de fato foram entregues pelo Pai ao Filho, antes da eternidade. A esses ele diz em João que nenhum que vier até ele lançará fora. Mas infelizmente a gente vai continuar vendo isso. Pessoas que, pela dureza do seu coração, estarão repelindo as palavras, os duros golpes que essa palavra nos traz todas as vezes que ela é exposta. Eu tenho certeza que você já escutou vários sermões aqui que você ficou dizendo assim, que palavra dura. Como eu vou para casa hoje angustiado. Às vezes a gente usa essa expressão, mas é uma angústia, se eu poderia dizer, uma angústia positiva. Por quê? Porque a gente está sendo incomodado em relação às nossas falhas, em relação à nossa forma de viver. Então a gente precisa sair angustiado às vezes mesmo, com a exposição da palavra de Deus. Quando você sair daqui um tanto triste, um tanto preocupado, até angustiado, vá para casa feliz. Lembre do que eu estou dizendo agora e vá para casa feliz. Não ache ruim. Porque enquanto você tiver o senso de que sua vida não está perfeita e que você sempre vai ter alguma coisa para se consertar com o Senhor, é porque de fato você está no caminho certo. No dia que você disser eu sou suficiente, desconfie, tem algo errado. No dia que você disser que não tem mais nada para aprender, que a palavra de Deus você já a conhece toda, não precisa mais ler a Bíblia, desconfie do seu coração. Ele é o pior conselheiro que você tem. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quando se fala isso no texto de Hebreus 4:12, está se referindo à doutrina geral de Deus. Ela é viva e eficaz. Paulo dá testemunho de tal efeito em 2 Coríntios 2:16, o texto que eu tinha falado anteriormente, que nós chegaríamos a ele. A pregação exala um aroma de morte para a morte naqueles que não creem, bem como de vida para a vida dos fiéis, de modo que jamais ela fala em vão. Ou ela conduz alguns à salvação, ou ela compele os outros à destruição. Então ela é de fato eficaz no propósito para o qual ela foi designada. Esse é o poder de atar e desatar que o Senhor conferiu aos seus apóstolos. Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Esse é o poder do Espírito no qual Paulo se gloria. 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E quando nós observamos alguns textos da palavra de Deus, como por exemplo na segunda carta de Pedro, nós percebemos que ele jamais promete salvação em Cristo sem em contrapartida pronunciar vingança sobre os incrédulos. Quando no texto da segunda carta de Pedro ele fala dos falsos mestres, ele fala sempre que nós seremos preservados, mas aos falsos mestres está destinada a destruição. Se ele não poupou nem mesmo os anjos, que dirá daqueles que o desobedecem e que deturpam a sua palavra? Sempre nós teremos aqueles que abraçam a palavra de Cristo sendo salvos e sendo preservados, e os que rejeitam a palavra de Cristo trazendo morte sobre si mesmos. Nós chegamos a um ponto aqui que já foi trabalhado quando do diretório para recebimento de novos membros, mas nunca é demais lembrá-lo. É quando ele diz que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Existem aqueles que vão encontrar aqui apoio para a opinião de que um ser humano é uma tricotomia.
consistente de corpo, alma e espírito. Mas o contexto é contrário a essa ideia. Em que sentido? Aqui o autor não está enfatizando a divisão corporal do homem, ou a divisão do ser do homem. Ele está enfatizando que a palavra de Deus tem o poder de alcançar o mais profundo do ser humano. Essa é a ideia. Aqui ele não está querendo provar uma doutrina no sentido de dizer que nós somos constituídos dessa ou dessa forma. Ele está querendo provar, demonstrar a nós que a palavra de Deus é tão poderosa que até aquilo que pode ser considerado indivisível, ela vai penetrar. Quando você olha para mim, você está vendo 2 partes, 3 partes, você está vendo um todo. Esse todo é afetado pela pregação do Evangelho. É isso que ele está querendo dizer. E se o todo não for afetado pela pregação do Evangelho, eu continuo no meu caminho de destruição. Mas como ela é poderosa e ela vai me penetrar, porque assim Deus o quis, então vai haver uma transformação radical na minha vida. E tudo o que compõe essa minha vida, agora passa a não seguir mais o curso desse mundo, e sim a palavra de Deus. Passa a se conformar com aquilo que a palavra nos ensina. Então, o objetivo do autor não é dividir pessoas em partes constituintes. A palavra de Deus penetra ao ponto de dividir alma e espírito, significa que ela examina toda a alma da pessoa. Não fica uma parte sem ser examinada. Não fica um ponto, um aspecto a não ser examinado. Tem pessoas que quando vêm para a igreja e dizem assim: eu quero servir a Cristo, eu gostei da pregação do pastor, eu acho que eu me identifico com essa comunidade, mas tem coisas que eu quero deixar ali no cantinho. Porque eu sou uma pessoa rica e eu não quero envolver minhas finanças com a vida da igreja, porque a igreja pede muito dinheiro. Você já escutou alguma pessoa falando acerca disso aí? Eu já escutei. Só que ou a conversão é do primeiro fio de cabelo da cabeça até a última unha do pé, incluindo o bolso, que é o órgão mais sensível do corpo humano, ou não foi conversão. E aí a gente vai para aquela questão, quando alguém diz que se converteu, eu tenho medo. Porque se você se converteu, talvez você mude de rota. É só dar 180 e volta para a rota que você estava. Mas se você foi convertido pela palavra do Senhor, pelo poder dessa palavra, os 180 que a sua vida deu nunca voltarão a ser os mesmos. É mudança de fato. É mudança definitiva. Porque essa palavra examina todos os aspectos e nos faz realmente viver de acordo com essa palavra em todos os aspectos. Ela explora os nossos pensamentos, sonda a nossa vontade, todos os nossos desejos. Não há nada tão difícil ou sólido numa pessoa, nada tão profundamente oculto que a eficácia da palavra não penetre até lá. E que a pregação dessa palavra não possa convencê-lo e julgá-lo para que ele mude de vida. Quando diz que ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, essa palavra discernir vem do grego críticos, julgar os valores. Ou seja, faz a pessoa ter uma visão crítica de si mesmo e do mundo à sua volta. Essa palavra nos mostra quem nós somos, onde estamos, para o que fomos formados e como deve ser a nossa vida para que ela seja para glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 13, para nós já irmos para a conclusão. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não haverá nada tão profundo na alma humana que não seja trazido à luz pela palavra de Deus. E essa palavra se assemelha ao seu próprio autor. Deus sonda os nossos corações e Ele faz isso através da sua palavra.
Não há nada em nós que fique oculto aos olhos do Senhor. Não há nada em nós que Ele não saiba. Não há nada em nós que nós possamos dizer, eu acho que passou despercebido. Ele tudo sabe, Ele tudo vê, Ele tudo ouve. Nós precisamos saber muito bem o que nós vemos, o que nós fazemos, o que nós ouvimos, porque nós temos a quem prestar contas. E quando ele diz a quem temos de prestar contas, é com quem temos de tratar. O sentido dessa frase consiste em que Deus é aquele que trata conosco e a quem nós também temos de tratar. Nós não devemos tratar Ele como se fosse um mero mortal. Às vezes quando a gente fala assim que precisamos ter intimidade com Deus, parece que tem gente que entende que Ele é o seu amigo da escola. Não é. Às vezes quando a gente diz assim, precisamos nos dobrar mais diante do Senhor para termos mais intimidade com Ele, parece que tem gente que acha assim, Deus é meu parceiro. Na linguagem dos jovens, meu parça. Não, Deus é seu Pai. E como Pai, Ele tanto exerce as funções de um amigo que vai te conduzir para os melhores lugares da sua existência, mas também a autoridade que vai te corrigir quando notar que você está desviando desses caminhos. É um amigo pelo qual eu tenho mais profundo respeito. É um amigo que eu escuto a sua voz e cumpro a sua vontade. É um amigo que eu vou até ele quando preciso de conselhos. É um amigo que sei que me escuta, mas que eu também preciso escutar. Então não trate Deus de qualquer maneira. A intimidade que você precisa ter com Ele é justamente para que Ele ouça você e você o ouça. Não adianta Ele simplesmente escutar você. Você precisa também ter os ouvidos abertos. Deus está pronto para que você fale com Ele. Mas não o utilize para que você despeje tudo o que está dentro do seu coração e você não esteja aberto para receber também tudo aquilo que Ele tem para você. Porque nem sempre o que Ele vai dizer para você é o que você quer, mas é o que você precisa. Então nosso ouvido precisa estar muito bem aberto. Também no momento que Ele nos pedir para prestar contas. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu preciso fazer para que o Senhor se agrade? Qual é o teu direcionamento para a minha vida? Tenho feito o que de fato fui chamado a fazer? Tenho sido correspondente com as tuas expectativas sobre mim? Tenho cumprido o teu chamado? Isso a gente não faz com os amigos da escola, isso a gente não faz com os amigos da rua, isso a gente não faz nem mesmo com as pessoas de dentro de casa. Mas nós temos de prestar contas a Deus. De todas as nossas atitudes, de tudo que sai da nossa boca. Sempre que a sua palavra é posta diante de nós, nós devemos tremer, visto que nada pode se ocultar à sua vista. Com isso, meus irmãos, eu não estou querendo dizer que nós devemos ter medo o tempo todo da nossa vida. Eu não estou pregando teologia do medo. Eu estou dizendo o seguinte: nós precisamos tremer e temer ao Senhor, por saber o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é gracioso, o quanto Ele é misericordioso, e entender que se não fosse pela ação dEle, de nos salvar, de nos limpar e nos garantir através de Cristo um descanso eterno para a nossa alma, e isso deve nos fazer tremer, o nosso destino seria a morte eterna. É tremer ao sentir, se não fosse por Ele, eu nem aqui estaria. Isso deve fazer o nosso coração tremer. Saber que não está em nós, mas partiu dEle. Saber que não dependeu da nossa força, do nosso entendimento, mas foi graça dEle.
Saber que a gente não merecia, mas recebeu de graça. Isso não é para nos fazer acomodar, é para fazer o nosso coração tremer, sim, mas não só tremer pela grandiosidade, mas tremer em gratidão a Ele. 4 observações e a gente ora encerrando. Eu só quero lembrar, não são simplesmente aplicações, mas é uma recapitulação daquilo que a gente falou nessa manhã, para que fique bem na sua mente aquilo que foi exposto. Podemos entrar no descanso prometido por Deus para seus filhos por meio da fé em Cristo, que nos garantiu isso com a sua morte e ressurreição. Então a minha oração é que você saia daqui entendendo que você vai poder entrar no descanso prometido por Deus por meio da fé em Cristo. Como Cristo nos garante descanso eterno? Por meio da sua morte e da sua ressurreição. Segundo, quem confia na obra perfeita de Cristo, que iniciou a nova criação, não tentará ganhar a salvação por boas obras. Então, se você que me escuta aqui ou pela internet, que ainda não está do lado de Cristo, caminhando com Ele, acha que pelas suas obras você vai ganhar a salvação, não. Você precisa confiar na obra perfeita de Cristo. Esqueça a história de tentar ganhar a salvação com as suas obras, porque as nossas melhores obras de justiça são como o trapo da imundícia. Estamos perdidos sem Cristo, mas graças a Deus que Ele nos achou. Terceiro, a palavra de Deus é viva e eficaz. A sua exposição exala um aroma de morte para a morte naqueles que não creem, bem como de vida para a vida dos fiéis, de modo que jamais ela fala em vão, sem que conduza alguns à salvação e possa compelir outros à destruição. O que essa realidade traz para a gente? Eu não sei quem é que está sentindo cheiro de morte e quem é que está sentindo cheiro de vida no meio da congregação. A minha tarefa é pregar. Eu sei que ela vai atuar da maneira que ela foi designada para atuar. Uns vão sentir o cheiro de morte, uns vão sentir cheiro de vida, mas ela é viva e eficaz para as duas coisas. A minha oração é que ela possa, nos momentos em que for exposta, produzir mais vida do que morte. A nossa oração sempre deve ser essa, que muitos possam ser salvos, que muitos possam ser convencidos dos seus pecados e se arrependam genuinamente para ter uma nova vida com Cristo. Depende de nós? Não. Mas peçamos ao Espírito Santo de Deus que pela palavra penetre esses corações, analise toda a estrutura desse ser e faça ele ser diferente. 4, como é obra de Deus sondar os corações, Ele realiza essa tarefa através da sua palavra. Sempre que ela é posta diante de nós, nós devemos tremer, visto que nada pode ocultar-se à sua vista. Portanto, vivamos e trabalhemos dignamente diante do Senhor, aguardando ansiosamente o momento de recebermos o nosso eterno descanso. Amém?